Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Glória a Deus. Deus é bom, boa noite. Boa noite a todos aí, boa tarde, bom dia. Não sei que hora que você está assistindo esse vídeo. Amém? Glória a Deus. Mas nós vamos ter um tempo aqui de estudo da Palavra de Deus, falando sobre a intercessão e o poder da palavra. Amém? Então, boa noite aí, Jones, Cristiane. Amém? Boa noite a dona Priscila. Que Deus abençoe a tua vida, tua casa, dona Iraci. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus dê graça. Que Deus dê a paz e dê muita saúde, principalmente. Amém? Então nós vamos orar, pedir para Deus falar conosco, para que Deus traga sobre nós a sua palavra, a sua revelação, o seu ensino. Porque sem Ele nós não podemos ser ensinados, ministrados de maneira alguma, né? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite implorando, Senhor, a Tua presença, a Tua graça sobre a nossa vida, a Tua unção que ensina, porque a Tua palavra diz que a unção do Senhor é quem nos ensina todas as coisas, e essa unção está dentro de cada um de nós. Então, que a unção que está dentro de mim, dentro de cada um dos meus irmãos, seja liberada para trazer revelação, para trazer a palavra rema. Abre o nosso entendimento, abre, Senhor, o nosso coração e fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Nós dependemos totalmente do Teu Espírito, dependemos do Senhor, e nós imploramos que o Senhor cubra a nossa vida com o sangue do Cordeiro, cobre a nossa família, a nossa casa, todas as áreas da nossa vida, Pai. Nos protege, Senhor. Leva os nossos pensamentos cativos em obediência à Tua palavra e traz sobre nós, Senhor, o entendimento que nós precisamos. Deixamos também nas Tuas mãos tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo na nossa vida, Pai. Entregamos todas as emoções, pensamentos, todas as lutas e opressões, tudo isso, Pai, seja removido da nossa vida agora, para nós estarmos atentos àquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meu querido, minha querida, vamos lá? Nós vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus, né? Esse é um fundamento poderoso, nós precisamos aprender muito sobre a palavra de Deus. A primeira coisa que nós precisamos perceber é que a palavra de Deus ela não é morta. A palavra de Deus ela é viva, ela se renova, ela está sempre se renovando. Ela nunca fica idosa, nunca fica velha, nunca fica arcaica, né? A não ser que as pessoas não tenham a revelação da palavra. Quando alguém tem a revelação da palavra, o que eu quero dizer com revelação? Quando uma pessoa ela tem a revelação, ou seja, a inspiração, o Espírito Santo vem sobre ela e ela começa a perceber aquilo que a palavra está dizendo para ela naquele momento e naquela situação. Quando isso acontece, quando essa revelação vem sobre a vida daquela pessoa, então a palavra se torna atual, se torna algo vivo, não se torna algo velho, algo que já passou há muitos anos atrás. Não, os ensinamentos da palavra de Deus são ensinamentos espirituais, não são ensinamentos humanos, não são ensinamentos de sabedoria humana, são ensinamentos espirituais. E nós não vamos conseguir compreender a palavra de Deus da maneira adequada, a não ser
através da inspiração que o Espírito Santo traz sobre nós, né? A inspiração, ou seja, a revelação do Espírito. Isso é importante na intercessão, né? O intercessor ele precisa dessa inspiração para orar. Precisa ter um conteúdo espiritual, não um conteúdo religioso, não um conteúdo físico, um conteúdo carnal, uma sabedoria humana. A oração movida por essas coisas não é nem ouvida. Mas a oração que é feita por meio de uma palavra que Deus revelou, que o Espírito está revelando, que o Espírito está falando naquela situação, essas orações, elas não voltam vazias, elas já têm a sua resposta, porque a pessoa está orando a palavra de Deus, a palavra viva, não a letra morta, né? Muita gente costuma orar a letra morta, e aí acaba transformando a oração em uma reza, em uma vã repetição, ou seja, uma repetição vazia. A pessoa repete aquela oração, até em cima de alguma palavra que está escrita na Bíblia, mas aquela oração ela não tem efeito, ela não tem destino e não traz o seu resultado. Por quê? Porque a palavra de Deus ela não é baseada em um mantra, não é baseada numa reza, numa repetição vazia de vida, não é verdade? Você percebe que muita gente acaba, por exemplo, orando o Pai Nosso, né? A oração que Jesus nos ensinou é a oração do Pai Nosso. Quando vocês orarem, vocês devem orar assim. Foi o que Jesus ensinou aos seus discípulos, quando perguntaram para ele: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus fala assim: olha, quando vocês orarem, orem dessa maneira: Pai Nosso que estás nos céus. Então ele está ensinando uma oração. Ele está dizendo as frases da oração. Não é verdade? É lógico que quando você recebe quando você lê esse texto, parece que Jesus está ensinando a gente a orar uma reza. E a gente fica repetindo: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, perdoa os nossos pecados, o pão nosso de cada dia. E aí você vai repetindo aquela oração, né, de uma maneira mecânica, de uma maneira vazia, sem a inspiração e sem a revelação do Espírito Santo. O que acontece com essas orações? Elas não são ouvidas. Ah, mas a oração está escrita na Bíblia. Está escrita na Bíblia, mas a oração ela é muito mais do que dizer palavras, né? A oração ela aponta muito mais para uma conversa com Deus. A oração é uma conversa com Deus. É um bate-papo com Deus. É você conversar com o Pai Celestial. É você conversar de maneira natural, sendo você mesmo, não precisando de frases religiosas, frases feitas. Não precisa disso, né? Afinal de contas, você está conversando com Deus. Quando Jesus morreu naquela cruz, quando ele derramou seu sangue pela nossa vida, ele abriu um novo e vivo caminho para nós chegarmos diante de Deus, né? E a Bíblia fala que nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça para obtermos misericórdia e socorro em tempo oportuno. Então nós precisamos de confiança para chegar diante de Deus. A confiança, ela não é algo forçado. A confiança é uma palavrinha pistis, que é a mesma palavra usada para fé. Ou seja, eu preciso ter fé para falar com Deus. Então, palavras vazias que não estão embasadas em um coração que crê, né, elas não têm nenhum destino, são palavras jogadas ao vento. Então, muitas orações não são respondidas porque não são orações feitas em cima da palavra de Deus e não são feitas com fé. Não é? A palavra de Deus diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, ele tem que crer que ele existe e que ele se transforma
A Bíblia fala que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, quando você busca a Deus com fé, quando você está com o coração rasgado, o coração aberto, quando você crê que Deus está te ouvindo, naquele momento você recebe de Deus algo diferente, né? Ele se transforma em um galardoador. O que é galardoador? O galardoador é aquele que recompensa. O galardão é uma palavra que significa salário, recompensa, por algum trabalho feito. Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, quanto mais você buscar a Deus com fé, mais para você Deus vai se tornar um galardoador, mais ele vai te recompensar. A palavra de Deus diz exatamente isso. Quando Jesus está ensinando os textos sobre oração em Mateus, a partir do capítulo 5, 6, ele fala: quando vocês orarem, não sejam como os fariseus hipócritas que oram de pé para serem vistos pelos homens. Mas quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que ouve em secreto, esse Deus que ouve em secreto, ele vai te recompensar. Então, a palavra de Deus, ela é viva, meu querido. Quando você se aproxima de Deus com fé, quando você acredita, quando você crê de todo o seu coração, que Deus está ouvindo a sua voz, que Deus ele está te ouvindo falar com Ele, você está crendo. E por você estar buscando a Deus, literalmente, Jesus está falando: e o teu Pai, que ouve em secreto, te recompensará. Essa palavra recompensar é a palavra galardão. Ele não está falando que Deus vai ouvir a sua oração e responder a sua oração. Não. Isso ele vai fazer com certeza. O que ele está falando é diferente. Ele está falando quando você buscar a Deus no secreto, no seu quarto, com as portas fechadas, sem plateia, sem ficar querendo ser visto pelos homens. Quando você fizer isso, Deus vai te ouvir. Deus vai ouvir você em secreto. E quando você fizer isso, o tempo que você está gastando, a energia que você está gastando para buscar a Deus, para interceder, para orar, essa energia, Deus fala assim: olha, Ele está trabalhando para mim. Deus conta isso como um trabalho, como um ministério, como um serviço. E esse serviço tem um galardão, tem uma recompensa. É isso que Jesus está falando. Ele está falando: Deus, o Pai, que ouve em secreto, te recompensará. Amém? Então, a palavra de Deus é viva, meu irmão. Você pode crer ou você pode não crer, mas ela vai continuar tendo vida nela mesma. Agora, a pergunta é: ela vai ganhar vida na tua vida? Vai ganhar vida na minha vida? Será que a palavra de Deus vai ser uma palavra revelada que vai trazer resultados na nossa vida? Essa é a questão. Porque a mesma palavra que eu ouço é a mesma palavra que você ouve. Nós ouvimos a mesma palavra. A diferença é que um crê e o outro não crê. A diferença é que um tem uma motivação, outro tem outra motivação. Então a palavra de Deus, ela é viva. Para ela se tornar algo poderoso na minha vida, eu preciso acrescentar a minha fé, a minha confiança. Eu preciso colocar confiança na palavra de Deus. E aí ela ganha vida dentro do meu interior, ganha vida dentro do meu coração. Quando nós começamos a conhecer a palavra, a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é literalmente tornar-se um com a palavra. Como que eu posso me tornar um com um livro? Ele não está falando do livro. Ele está falando de você se tornar um com a revelação. Ou seja, a revelação entra no teu espírito, entra através do Espírito Santo. O Espírito Santo revela a palavra para você e você tem uma atitude, uma ação ativa. Ou seja, você ativamente guarda essa revelação no seu coração. Você guarda essa revelação no teu espírito e você medita naquela revelação. Quando você considera a revelação da palavra viva de Deus como algo
prioritário, como algo importante que você não pode perder, quando você medita na palavra, então você vai ser bem-aventurado. Quando você medita na palavra, a tua oração é atendida, porque você vai orar com base na inspiração da palavra de Deus. Você não vai ser um religioso fazendo rezas, orando para os outros assistirem você orar. Não, você vai ter um poder que não precisa de plateia. Você vai ter uma resposta que não precisa de plateia, não precisa de like, não precisa de nada disso. Porque Deus ouve em secreto, Ele vai te recompensar. Né? E, consequentemente, a sua vida vai mudando. Você não busca o galardão, você busca a Deus. Você não busca galardão, você busca a Deus. Eu busco a Deus. Porque só Ele pode nos satisfazer. Então, quando nós fazemos isso na oração, nós iniciamos o processo de conversar com Deus. O que é conversa com Deus? É falar e ouvir. Então, a intercessão é exatamente isso. É quando você conversa com Deus, quando você é ouvido por Deus e quando Deus te ouve. Não é verdade? Então, a palavra de Deus, meu querido, a inspiração da palavra de Deus é a base para que você possa orar, conversar com Deus. Por quê, pastor? Porque quando você tem a palavra de Deus viva dentro de você, você está conhecendo quem Deus é. João capítulo 1 diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? E o verbo se tornou carne. Então a palavra verbo é a palavra logos, que significa literalmente a palavra. O que está escrito no livro de João? Está escrito literalmente que a palavra é Deus. A palavra é Deus. Então, quanto mais você conhecer a palavra, quanto mais você se fizer um com a palavra, mais você vai se misturar com Deus. A natureza de Deus passa a ser a sua natureza quando você permite que a palavra se misture com a tua vida. Quando você permite que a palavra trabalhe o teu interior, trabalhe os teus conceitos, a tua mentalidade, o teu caráter, né, as suas atitudes. Quando nós permitimos que a palavra faça isso dentro da gente, nós começamos a conhecer a Deus. É uma coisa automática, você se tornar um com a palavra. E é lógico que quem conhece mais a Deus, né, quando ora, quando fala com Deus, Deus o conhece também. Deus sabe quem essas pessoas são. A Bíblia diz que o Senhor conhece aqueles que são seus. Deus conhece. Deus sabe aqueles que são dele. Né? E Mateus capítulo 7 diz assim, muitos me dirão naquele dia, né, Senhor, Senhor, nós não profetizamos, nós não expulsamos demônios, não fizemos muitos milagres, não curamos enfermos em teu nome? Né? E Jesus vai falar assim, olha, nunca te conheci. Apartai-vos de mim para o fogo do inferno, vós que praticais a iniquidade. Estar longe de Deus é você estar no mesmo patamar daquele que pratica a iniquidade. Essas pessoas vão chegar para Deus e falar assim, Senhor, em teu nome. Vão chegar para o Senhor Jesus e falar assim, em teu nome, Senhor Jesus. Nós profetizamos, a profecia aconteceu. Nós colocamos a mão sobre os enfermos, eles foram curados. Então, quando o texto diz que ele fala assim, nunca te conheci, é porque eles nunca tinham passado, essas pessoas, nunca passaram por um processo em que o Senhor e eles se fizeram um. Eles usaram a palavra, usaram o nome de Jesus, eles curaram pessoas, profetizaram, muitas outras coisas, né? Porque o nome de Jesus é poderoso, ele faz, acontece. Mas não é isso que define se você conhece ou não a Deus. Eu posso profetizar mil coisas, elas podem acontecer, mas eu posso não conhecer a Deus e Deus não me conhecer. Eu usei o teu nome para profetizar, Senhor. Pois é, mas eu nunca te conheci. Então, medita nessa palavra, medita um pouco sobre o quanto você conhece a Deus. E quanto você conhece a palavra revelada de Deus. O quanto você deseja, anseia que a palavra se torne um com você.
vocês se tornem um. Conhecereis a verdade, se tornar um com a palavra. É deixar que a palavra te conduza, né? Tem horas na nossa vida que a gente precisa ser freado, ser parado. Alguma coisa dentro de nós tem que falar mais alto. Alguma coisa dentro de você e de mim tem que nos conduzir, tem que nos controlar, nos acalmar, trazer paz. Se nós não conhecermos o Senhor, se nós não tivermos a palavra viva de Deus dentro de nós, nós não teremos esse freio, não teremos esses limites, não teremos o poder de se controlar, não teremos. Nós seremos apenas um sino que tine, faz barulho, mas acabou, né? Então fica de sino em sino, fazendo barulho, mas acaba. Então é importante, meu irmão, que nós tenhamos comunhão com a palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo, né? A Bíblia diz assim: céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais, jamais passarão. As palavras do Senhor nunca vão passar, nunca, né? Então vai passar a pandemia, mas a palavra vai continuar. Vai passar o governo, mas a palavra vai continuar. Vai entrar outro governo, sai outro governo, mas a palavra vai continuar. Céus e terra passarão, até os céus vão passar, mas a palavra de Deus nunca vai passar. Por quê? Porque a palavra é Deus, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Quanto mais você conhecer a palavra, meu irmão, quanto mais você for um com a palavra de Deus, né, mais você vai se tornar uma pessoa diferente. E a sua oração, a sua intercessão, vai ser uma oração que vai ter outro efeito, outro poder, porque será ouvido por Deus. Então, Deus quer se misturar com a nossa vida. Amém? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 e até o 25, diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é eternamente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, o que Pedro está nos ensinando? O que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? Primeiro, que a purificação da minha alma, né, ela acontece pela obediência à verdade. A primeira coisa que ele fala: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Quanto mais eu obedeço à verdade, quanto mais eu me rendo diante da verdade de Deus, mais a purificação da minha alma vai acontecendo, né? O salmista, no Salmo 119, disse assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu guardo a tua palavra no meu coração. Eu posso guardar o meu dinheiro, posso guardar o meu carro, posso guardar minha casa, posso guardar minha família, mas não tem nada mais importante do que guardar a palavra dentro do coração. Então, mais do que guardar as coisas temporárias, mais do que guardar os bens, nós precisamos guardar algo que é eterno. Precisamos colocar essa palavra dentro do nosso coração. Por quê? Porque essa palavra vai nos purificar. A palavra vai nos purificar, né? Eu deixo que a palavra mude a minha vida, eu estou obedecendo a palavra. Quando a palavra diz: perdoa aquele que te persegue, abençoa aquele que te prejudica, os teus inimigos, ama os teus inimigos. Quando você começa a receber essa palavra e deixar ela mudar a sua reação àquelas pessoas que te fazem mal, você está obedecendo a verdade e você está sendo purificado. Você está purificando a sua alma. Amém? Então, grava bem o que eu vou te falar. Nenhum homem, nenhuma mulher, em qualquer parte da palavra de Deus, conseguiu purificar a si mesmo, conseguiu se santificar a si mesmo, a não ser que
que ele tenha se submetido a Deus, a não ser que ele tenha se submetido à palavra de Deus. Nenhum homem consegue se purificar, como se você estivesse tomando banho. Eu tomo banho, eu lavo o meu corpo. Mas como é que eu faço com relação à minha alma? Como é que eu faço com relação ao meu espírito? Eu preciso de algo que não tem em mim naturalmente. Eu preciso de algo que vai além. Porque o homem, eu naturalmente, eu sou um pecador. Eu sou miserável, pobre, cego e nu. É isso, é a nossa natureza caída. Mas quando eu internalizo a palavra de Deus, eu deixo que a palavra fale ao meu coração, quando eu começo a me relacionar com a palavra viva de Deus, meu irmão, aquela palavra vai purificando a minha vida. Quantas pessoas estavam andando no caminho, começaram a se envolver com a palavra de Deus e mudaram completamente o seu caminho. Antes tinham uma atitude em relação à vida, hoje tem outra. Eles têm mais controle, mais domínio próprio, têm mais mansidão, têm mais paz, conseguem amar o próximo, conseguem compreender mais as pessoas, conseguem fazer uma leitura diferente da vida e conseguem administrar melhor as suas próprias emoções, seus pensamentos, conseguem descansar no Senhor. Por quê? Porque eles foram se misturando com a palavra. Você vai se misturando com a palavra, meu irmão. Você vai se tornando uma pessoa melhor. Você vai adquirindo a imagem e semelhança de Deus. Amém? Se fazer um com a palavra é se fazer um com o Senhor. Uma vez perguntaram para Jesus: Senhor, como faremos as obras de Deus? Como faremos? O que são as obras de Deus? E Jesus responde a seguinte frase, eu acho que está em João capítulo 6. Ele fala assim: a obra de Deus é essa. A obra de Deus é essa. Que conheçam o Pai e conheçam o Filho a quem o Pai enviou. Essa é a obra de Deus. Conhecer o Pai, assim como conhecem o Filho. Então, a obra de Deus, meu querido, é conhecer o Pai e o Filho. A obra de Deus é essa. Palavras do próprio Senhor Jesus. Nós precisamos conhecer o Pai. Precisamos conhecer o Filho. O Filho é a palavra. E ninguém vai ao Pai a não ser pela palavra, a não ser por Jesus. Então, quando você recebe Jesus, você está recebendo o verbo. Você está recebendo a palavra no teu coração. Mas conhecer depende de uma atitude minha. Eu preciso morrer para a velha vida para que a nova vida se manifeste. Então, na intercessão, meu querido, nós precisamos conhecer o Pai, conhecer o Filho. Porque quando você conhece o Pai e o Filho, quando você vai conversar com Ele, você automaticamente começa a falar uma linguagem que o Pai e o Filho compreendem na sua oração. E as suas orações são respondidas. Por quê? Porque o Senhor conseguiu colocar dentro do coração do intercessor a vontade dele. É simples assim. Paulo fala assim, olha, não se torne insensato, mas procura conhecer qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é revelada através da palavra. Então a palavra de Deus vai trazer purificação. Essa mistura de Deus e aquele que nasceu de novo, essa mistura ela tem que ser desenvolvida. Nós precisamos desenvolver um relacionamento com a palavra de Deus, desenvolver um relacionamento com Deus. Amém? Outra coisa é que nós fomos regenerados. O que a regeneração significa? Significa gerar novamente. Então a palavra viva de Deus ela tem o poder de gerar novamente. Gerar o quê? Uma outra pessoa. Ele não está falando aqui de coisas, de bens, de posses, de dinheiro, de carro, de casas. Ele não está falando isso. Pedro está falando, você foi regenerado da semente incorruptível. Você foi regenerado de uma palavra eterna. Você foi regenerado. Ou seja, você foi gerado novamente. Então, a geração ou a gestação, ela tem que acontecer na oração. A gestação espiritual tem que acontecer. Eu preciso gerar
novos filhos de Deus. Eu preciso gerar pessoas libertas, pessoas salvas, pessoas que são profetas do Senhor. Eu preciso gerar, tudo isso é gerado em oração. Eu preciso gerar ministros, ministras. Eu preciso gerar pastores, evangelistas, apóstolos. Isso acontece através de um processo de regeneração. Afinal de contas, quem tem o poder de pegar uma pessoa que está indo para o inferno, né, e fazer que essa pessoa pare de ir para o inferno, comece a ir para o céu e, além disso, comece a dar frutos. Então, quem tem esse poder para mudar o DNA, as características, né, as qualidades daquela pessoa, é a palavra de Deus. A palavra de Deus pode te regenerar, meu irmão. Ela pode regenerar as pessoas por quem você ora. Por isso, conhecer a palavra de Deus é tão importante. Porque através da palavra, através daquilo que você recebe na palavra inspirada de Deus, você pode regenerar. Você pode gerar novamente. Como o próprio apóstolo Paulo escreveu em Gálatas: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: olha, eu estou orando, intercedendo, para que Cristo seja formado em vocês, para que vocês sejam regenerados, para que vocês sejam gerados de novo, de uma outra maneira, de uma maneira espiritual agora. Nós nascemos a primeira vez, de uma maneira carnal. E Jesus disse para Nicodemos: aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós precisamos nascer do Espírito. Precisamos nascer do Espírito. E alguém, né, o nascimento não acontece sem gestação. Alguém precisa gerar, alguém precisa ser a barriga de aluguel. E aí que entra o ministério dos intercessores, o serviço de intercessão. É quando você começa a orar, inspirado por Deus, e a palavra de Deus que sai da sua boca, que está trabalhando dentro de você, começa a trazer a regeneração do teu marido, da tua esposa, da tua igreja, dos teus amigos, das pessoas que te rodeiam. Então a intercessão, né, ela depende desses elementos. Sem esses elementos, meu irmão, vira reza. Amém? Vira reza. E quando a gente reza, né, a gente fala das pessoas que rezam, né? Tem gente que vai lá e fica rezando, né? Vãs repetições, né? Por muito falar, pensa que serão ouvidos. Então fica falando. E Deus fala assim: mas eu não posso falar, eu não posso conversar, né? Então, se você tiver comunhão com a palavra viva de Deus, você vai ter uma comunicação eficaz com Deus. E aí não importa do jeito que você ora, não importa do jeito que você é, não importa do jeito que você fala. O que importa, irmão, é se você crê. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Aquele que se aproxima de Deus tem que usar a fé, né? No momento em que você começa a se aproximar de Deus, no momento em que você começa a invocar o nome do Senhor, Pai, quando você começa a invocar o nome do Senhor, meu irmão, você já está usando a sua fé. No momento em que você entra em algum lugar ou começa a orar, você pode orar dentro da tua máscara, meu irmão. Agora todo mundo usando máscara. Então aproveita ali o secreto da máscara, né? Ninguém está vendo a tua boca mexer. Aí você vai falando com Deus na rua, você vai trabalhando, vai falando com Deus no trabalho, você está falando com Deus dentro da máscara. Você não vê, as pessoas não veem mais a tua boca mexer. Então você pode orar ali, conversar com Deus o dia inteiro. Você pode falar com Deus no almoço, pode falar com Deus no café da manhã, no jantar. Nós não precisamos de aquela cenografia para falar com Deus. Falar com Deus é toda hora. Por isso a Bíblia fala: orai sem cessar. Eu li isso primeiro e falei: como que pode orar sem cessar? Se eu começar a orar sem cessar, eu não vou comer, não vou dormir, não vou fazer minhas necessidades básicas, como é que vai ser? Vou morrer. Né? No primeiro dia, segundo dia, depois no 30º dia eu estou morto.
Eu não consigo orar sem parar, orar sem cessar. Amém? Mas o que é orar sem cessar? É estar em constante comunicação com Deus. Você pode falar com Deus ao longo do seu dia inteiro. E quando você for falar de um assunto que são outras pessoas, quando você for conversar com Deus a respeito da tua família, a respeito dos teus filhos, dos teus pais, quando você for falar a respeito da tua esposa, do teu marido, você já tem uma comunicação estabelecida com Deus. Aí a intercessão acontece de maneira eficaz. Amém, meu irmão? Então, 1 Pedro está falando exatamente isso, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Então, Pedro está falando assim, olha, a carne é como a erva. Você já viu uma erva novinha, bonita, tenra, né, com aquela cor, aquele verde clarinho, o sol bate naquela erva, você tira até uma foto da erva. Mas passa um dia, 2 dias, você vai ver que a erva vai ficando mais escura, verde escuro, aí depois ela vai ficando mais marrom, ela vai começando a secar, vai enrugando. O que Pedro está falando? O que a palavra está falando? Toda a carne é como a erva. Toda a carne é como a erva. Nós somos assim. Nós vamos passar, irmãos. Nossa carne vai enrugar, vai ficando velha, vai se deteriorando. Toda a carne é como a erva. E a glória da erva, né? A glória da carne é igual à flor da erva. Ou seja, você vê a erva e você vê uma flor nascendo. E tem algo mais frágil do que a flor, irmão? A flor é fácil de você destruir. A flor não aguenta muitas intempéries. Então a glória do homem, o que é a glória do homem? É a reputação do homem, o que falam de mim. Isso é a glória. É a palavra glória, significa literalmente a reputação, o que falam de mim. Então a glória do homem, o que falam do homem, nossa, como o Renato é legal, isso é a flor da erva. E a Bíblia fala, seca a erva e cai a sua flor. Então trabalhar em cima da glória da carne não é uma boa, irmão. Porque a glória do homem vai cair. E o homem vai secar. A carne vai secar. Então, a intercessão ela não pode ter essa base. Senhor, o Senhor vai me honrar. Você já é honrado. O Senhor vai me levantar. Você já tem uma posição. Efésios, capítulo 1, diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Só se você quiser estar acima de Deus. Porque você já está assentado nas regiões celestiais. Deus já te deu acesso à sala do trono. Você já tem acesso ao Pai. Você vai ser levantado para onde mais do que isso? Não dá. A não ser que você queira ser crucificado também, né? Agora, perceba, muitas dessas orações, elas têm como base a carne ou a glória da carne. E nós pensamos que Deus está querendo estimular a glória da carne. Ele está querendo incentivar essa glória, estabelecer essa glória. Não, Deus não divide a sua glória. Né? Tanto é que ele está falando, a glória do homem, a glória vai cair. Seca-se a erva e cai a sua flor. Então é importante a gente filtrar essas coisas. Eu estou fazendo pedidos para Deus, eu estou fazendo um esforço de intercessão, mas o que Deus acha desse pedido antes de eu pedir? Como, por exemplo, a mãe de Tiago e João. A mãe de Tiago e João foi interceder, essa mulher foi interceder pelos seus filhos. E aí, pensa numa intercessora que vai chegar para Jesus e falar assim, Senhor, queremos te fazer um pedido. E Jesus fala, pode pedir. Que os nossos filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda, no reino de Deus. E aí Jesus vira e fala assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não sabem. O que vocês estão pedindo
está embasado na glória do homem. Vocês querem ter orgulho dos filhos, estarem em uma posição elevada. Nós queremos levantar as crianças, levantar os filhos. Por quê? Porque eu posso me realizar através dos meus filhos. Então a intercessão delas trouxe uma resposta dura de Jesus. Você não sabe o que você está pedindo. E aí Jesus fala assim, olha, né, eles vão ter que pagar um preço, vão ter que beber um cálice. Vocês podem beber o cálice? Não, a gente pode beber o cálice. Tá bom, vocês podem beber o cálice. Só que, se assentar na minha direita e na minha esquerda, não compete a mim e não compete a vocês. Assentar-se à minha direita e à minha esquerda, lugar de glória, lugar de autoridade, lugar de projeção, depende do Pai. É o Pai que determina. Jesus está falando, olha, você está orando o que você não sabe o que você está pedindo. Por que elas não sabiam? Porque elas estavam embasadas em cima da glória da carne, né? Pensando que o reino de Deus é igual ao reino desse mundo. Eu conheço Jesus, Ele é o rei, eu vou pedir um cargo de ministério para Jesus. Eu vou pedir um cargo de ministro, de apóstolo, de vice-deus, de vice-querubim, de profeta, alguma coisa do gênero. Então, essa visão da carne, ela tem que morrer. Porque a visão da carne, quando chega para interceder pelos filhos, vai encontrar a parede. Jesus fala assim, olha, você não está sabendo pedir, você está pedindo errado. E a Bíblia fala isso. A gente não sabe pedir. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós não sabemos orar como convém, diz a palavra, Romanos. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a minha mente não sabe orar. A minha mente, ela deseja projetos, ela deseja alcançar coisas que talvez estejam desalinhadas com o reino de Deus. E eu penso que essas coisas estão alinhadas com o reino de Deus. Eu penso que se essas coisas acontecerem, a glória de Deus vai ser estabelecida. Não. Se essas coisas acontecerem, a glória do homem vai ser estabelecida. E esse tipo de oração Deus não ouve. Deus não ouve orações de pessoas que não têm relacionamento com a palavra de Deus. Por quê? Porque essas pessoas não sabem o que estão pedindo. Então, uma dica muito simples, irmão. Se mistura com a palavra de Deus e você vai perceber que na sua conversa com Deus, rapidamente você vai ser movido pelo Espírito, orar aquilo que está no coração de Deus e não no meu coração. E o que está no coração de Deus é a palavra que não vai passar. Amém? A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Então, Pedro está falando assim, a palavra do Senhor permanece eternamente. Ele está falando, a glória do homem vai morrer, o homem vai morrer, mas a palavra vai permanecer. A palavra vai ficar. Então, vamos nos encher da palavra. Vamos conhecer a palavra de Deus. Amém? É bem diferente de se tornar um teólogo, um estudioso da palavra. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você ter vida na palavra. É diferente de você conhecer tudo da Bíblia. Né? É melhor que você conheça um texto bíblico e viva aquele texto bíblico na sua vida, do que você conhecer todos os textos bíblicos da palavra, saber todas as teorias, as histórias bíblicas, os endereços bíblicos, e você não viver nada disso. Se você não tem isso, eu não tenho isso, eu não conheço a Deus. E quem não conhece a Deus, como é que vai ser ouvido por Deus? Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Nunca Te conheci. Você não fez a minha obra, mas eu profetizei. Mas você não fez a minha obra. Mas qual é a tua obra? A obra é conhecer o Pai e conhecer o Filho que o Pai enviou. Essa é a obra de Deus. João capítulo 6. A obra de Deus tem a ver com comunhão com Deus, buscar a Deus. Amém? Então, a palavra de Deus é que vai trazer vitória. A palavra se estabelece como vitoriosa quando ela se cumpre.
quando a palavra de Deus se cumpre, ela estabelece a vitória dela, a vitória da palavra. Ou seja, quanto mais a palavra é cumprida, quanto mais a palavra é executada, quanto mais a palavra ela se torna real. Então a pessoa é curada, a palavra se tornou real. A glória de Deus vem sobre a nossa vida. Por quê? Porque a palavra é glorificada. A palavra, o verbo, a palavra é Jesus. Então, quando alguém é curado pela palavra, então Deus é glorificado. Olha o que Jesus falou, né? Nós temos que ser como a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Nós somos isso. Quando a palavra está em nós, então a palavra brilha em nós. Quando a palavra está em nós, nós conseguimos ser o sal da terra. Conseguimos curar, conseguimos preservar as pessoas, regenerar as pessoas. O sal tem propriedades curativas, tem propriedades de conservação, né? De retardar a deterioração. Tanto é que se você colocar a carne no sal, já comeu carne seca? Você põe a carne no sal, ela dura, ela não apodrece. Você pode comer carne seca, ela vai durar muito tempo. Não está na geladeira, ela está no sal. E Jesus está falando assim, vós sois o sal da terra. Então o que está deixando você vivo? O que está me deixando vivo é o sal. É esse sal que foi colocado em nós. Essa propriedade que vem da palavra de Deus. E a palavra de Deus muda, transforma e regenera a nossa vida. Então, nós precisamos orar de acordo com a palavra que Deus nos dá. Né? Isaías 55, versículo 10, diz assim, pois assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Então, olha que tremendo isso. É uma promessa. Isaías, ele foi inspirado por Deus para declarar exatamente o caminho da palavra de Deus. A palavra de Deus vem do céu. A palavra de Deus desce como a chuva. E quando a chuva desce sobre a terra, ela faz com que a terra se torne fértil. E quando a chuva desce, qual que é o retorno? O retorno é a plantação, as árvores, as flores, os frutos, porque a chuva desceu. Se a chuva não descer, seca total, você não tem floresta, você não tem frutos, não tem plantação, não tem nada. Estiagem mata todas as plantas. Mas quando tem a água, quando tem a chuva, aí você tem uma renovação, um fortalecimento da terra. Nós somos a terra. A palavra em nós tem esse efeito. A palavra de Deus tem que entrar como água dentro da nossa vida. Porque nós somos pó, viemos do barro. Então, a palavra tem que literalmente chover, pequenas gotas, pequenas gotinhas. E você vai meditando, você vai ruminando, você vai trabalhando aquilo dentro de você. E essa palavra que é viva, ela consegue transformar o barro. E o barro se torna frutífero. Ou seja, a palavra de Deus vai trazer frutificação na tua vida. Vai trazer uma outra propriedade que você não tinha quando você estava sem a palavra. Né? Uma pessoa seca, uma pessoa que não dá fruto, uma pessoa que não prospera, uma pessoa que não consegue alcançar realização. Né? A palavra de Deus, ela renova a nossa vida. Amém? Então, esse é o caminho da palavra. Ela vem de cima, ela não vem de baixo. A palavra de Deus, ela vem de cima. Grava bem isso, meu irmão. Porque a intercessão não pode se mover por aquilo que vem de baixo. Por isso a palavra fala, pensai nas coisas de cima
e não nas que estão aqui embaixo. Enquanto está todo mundo olhando para a pandemia, olhando para o governo, olhando para essas brigas de direita, esquerda, olhando para a violência, olhando para alguma coisa que está acontecendo, o intercessor não está olhando para essas coisas. Ele está olhando para o alto. Ele está esperando mais chuva. Por quê? Porque é a chuva que muda esse quadro. Então, o que é o intercessor? Ele é a terra que absorve a água, e a água pode gerar dentro da terra vida. Então, a intercessão, ela é responsável pela gestação espiritual. Nós precisamos gerar as pessoas pela água, né? Então, a água é a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, qual é o fruto? O fruto é que essa terra, ela se torna fecunda e a faça brotar para dar duas coisas, semente para o semeador e pão para aquele que come. As duas coisas, a semente e o pão, são símbolos poderosos da palavra de Deus. Tanto a semente quanto o pão. Então a palavra vem e ela cai na terra. E quando a terra brota, e quando brota aquela plantação ali, o que sai daquela plantação? Duas coisas importantes, semente e pão. Nós precisamos de semente. Por quê? Porque a semente é entregue para as pessoas para que elas semeiem. Da onde que vem a semente? Da palavra de Deus. A semente vem da palavra quando cai na terra e aí produz a semente que é a palavra rema. Então, olha que forte isso, que tremendo isso, irmão. Se você procurar essa água, Senhor, eu quero que o Senhor derrame a sua palavra na minha vida como águas, como as águas. E a palavra de Deus diz que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Então nós precisamos ouvir a voz do Senhor como a voz de muitas águas. Águas mansas, águas ruidosas, águas violentas. Nós precisamos que a voz do Senhor, que a palavra do Senhor, ela possa operar na nossa vida, porque aí nós vamos ter semente e nós teremos pão. Né? O sacerdócio depende do pão, o pão da proposição, o pão que é o maná escondido, quando Deus faz descer o pão do céu. Tudo aponta para a palavra, meu querido. O seu sacerdócio, né? Aquilo que você come é uma tipologia da palavra. Então, a água vem sobre a tua vida e a oração, ela se transforma em semente. Você ora, mais dia menos dia, aquela semente que você semeou, ela vai brotar e vai nascer. Aquela profecia que você falou vai brotar e vai nascer. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia, mas ela faz aquilo que o Senhor quer, aquilo que me apraz, é aquilo que eu quero. A palavra de Deus, ela serve ao propósito de Deus e não ao propósito dos homens. Ela serve ao propósito do Pai e não ao propósito da humanidade. A palavra faz o que me apraz. Isaías está falando assim, ela vai fazer o que me apraz, aquilo que me deixa satisfeito, aquilo que me traz prazer. A palavra vai trazer prazer para o próprio Senhor. Por isso que Deus ama quando a palavra se cumpre. Quando a palavra se cumpre, meu querido, é tremendo. Por quê? Porque é o cumprimento da promessa de Deus. Amém? Cada palavra, cada oração respondida, cada oração que Deus entrega para você profetizar, e aquilo acontece, essa palavra que não volta vazia, ela está se renovando. Amém? E para terminar, ela prosperará naquilo que a enviei. Então, a palavra de Deus prospera, irmão. Se tem uma coisa que prospera, é a palavra. E se eu quiser ser intercessor usado por Deus, né, ou um cooperador de Deus, se eu quiser ser um intercessor que vai ter efetividade espiritual, é importante eu compreender esse processo da prosperidade da palavra. Prosperará naquilo que eu enviei. Não vai prosperar naquilo que o Renato enviou.
mas vai prosperar naquilo que Deus enviou. A palavra de Deus vai se cumprir, mas é a palavra de Deus e não a palavra do Renato. A promessa está dizendo que a palavra vai prosperar, ou seja, ela vai multiplicar. Ela vai alcançar os objetivos. Nada pode parar o poder da palavra. Nem os homens, nem os governos, nem a tecnologia, nada pode parar o poder da palavra, irmão. Quando o primeiro livro foi escrito, o primeiro livro que foi impresso, primeiro livro impresso, Gutenberg, foi a Bíblia, foi a palavra de Deus. É o primeiro livro, né, que foi impresso. Depois disso, muitas pessoas tentaram destruir a palavra de Deus. Demônios tentaram destruir a palavra de Deus. Nazistas tentaram destruir a palavra de Deus. Pessoas que odeiam a Deus tentaram destruir a Bíblia. Todas elas passaram, porque é a erva e a flor da erva. Murchou e morreu. Deus dá risada, irmão. Deus dá risada dessas pessoas. Por quê? Porque passarão céus e terra, mas a palavra não vai passar. Então, a importância do intercessor, né? Buscar a palavra viva de Deus, a palavra revelada de Deus. Então, que a tua oração, que a minha oração, seja: Senhor, me dá a revelação da palavra, me dá entendimento da palavra, me dá, Senhor, a tua visão sobre o texto bíblico. Eu não quero me tornar uma pessoa que conhece, mas é tudo letra morta, mas não vive aquilo que conhece. Eu preciso, Senhor, conhecer a palavra. Deus vai te conduzir, meu irmão. Teu Pai é vivo, Ele está presente na tua vida, está presente na tua casa, está presente na tua família. E se você falar: Senhor, eu quero me aproximar de Ti para Te conhecer. Eu quero Te conhecer, Senhor. Só isso. O Senhor vai falar: tá bom. Então eu vou começar a me relacionar com você de uma maneira diferente. Antes você achava que eu era de um jeito. Por quê? Porque você queria a glória dos homens, a glória da carne. Agora eu vou começar a te revelar a minha vontade. Eu vou revelar quem eu sou. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você se mistura com Deus, irmão, mais parecido com Ele você se torna. Amém? E essa busca é individual. Ninguém pode forçar, ninguém pode obrigar, ninguém pode impor, não existe isso. Né? Relacionamento depende da vontade, do livre-arbítrio. Então, queira fazer isso. Né? Medita sobre isso. Né? É o convite que eu te faço. Conheça a Deus. Naquilo que você conhecer a Deus, irmão, você vai estar liberto. Você vai estar curado, você vai estar em paz. Pode acontecer o que for, o teu coração está em outro lugar. Amém? Então, que você medite nessa palavra, que essa palavra possa trazer uma mudança na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida física, para que você seja uma pessoa melhor e um intercessor efetivo e eficaz. Nós vamos orar e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz, a tua palavra, Senhor, que é mais cortante que uma espada de dois gumes, e ela também discerne os pensamentos, as intenções do nosso coração. Pai, que a tua palavra na nossa vida produza mudanças, produza cura, produza, Senhor, os seus efeitos, que nós sejamos a terra que recebe a água e que transforma, Senhor, esse processo em semente e pão. Nós queremos ser essa terra, Senhor, que as nossas orações, intercessões, elas sejam movidas pela tua palavra viva, pelo teu Espírito, e que a unção do Senhor quebre todo jugo sobre nós. Pai, nos ensina a orar, nos ensina a pedir, nos ensina a interceder, nos ensina, Pai, a clamar a Ti da maneira correta, Senhor, sem religiosidade, sem reza, sem misticismo, mas nos ensina, Pai, nos leva, nos conduz, Espírito Santo, nos caminhos de oração. Nós queremos ter prazer em orar, prazer em conversar com o Senhor, prazer em ouvir a Tua palavra diretamente da Tua boca, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que está me ouvindo, cada família, cada ministro, que o Senhor, né, traga cura
e levante, Senhor, sobre a nossa vida a sua misericórdia, porque nós carecemos da tua misericórdia. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus tenha misericórdia de ti e que te dê a paz. Amém? Que Deus te dê muita revelação da palavra, em nome de Jesus. Fica na paz, até a próxima.